Olá! Estamos aqui de volta então com o nosso curso de Política e Gestão Ambiental Municipal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mudança do clima e os municípios. Como essa crise climática está afetando a nossa cidade e o que a gente pode fazer e já tem feito para enfrentar as consequências da mudança do clima. Meu nome é César Capacli, eu sou arquiteto, trabalho na assessoria de gabinete da Secretaria do Verde aqui no município de Campinas. Estou coordenando as ações de mudança do clima aqui na cidade, além de coordenar também o setor de indicadores de sustentabilidade. Vamos lá, começando com um contexto atual. Por que os eventos climáticos são importantes? Às vezes, quando a gente fala de mudança do clima, a gente tem a sensação que ele está muito distante. Ou muito distante no tempo, vai acontecer só lá para frente, ou talvez muito distante no espaço. Aqui na nossa cidade não vai acontecer nada. Mas isso não é bem verdade. Tenho aqui exemplo de dois eventos climáticos extremos que a gente vivenciou na nossa cidade. Veja, a crise hídrica, 2014-2015. Tivemos períodos de escassez que teriam um tempo de recorrência de mais de 3.000 anos, de tão raros que eles deveriam ser. Isso já significa que o clima já não é mais o mesmo. Nós iremos enfrentar daqui para frente situações como essa que nós enfrentamos, ou de escassez de água, ou até mesmo de enchentes. São eventos climáticos extremos. Nós tivemos também, em 2016, aquilo que ficou conhecido como uma microexplosão atmosférica. Vocês devem se lembrar, um grande vento muito forte que arrasou diversas casas aqui na nossa cidade e, felizmente, não perdemos nenhuma vida. Mas esses são sinais de que o clima já não é mais o mesmo e que as coisas estão acontecendo agora no nosso território. Não há tempo a perder, nós precisamos enfrentar as mudanças do clima agora. O assunto da mudança do clima em âmbito internacional tem ganhado bastante relevância. Já há muitos anos existe uma Conferência das Partes, que é realizada pela ONU, que discute os temas de mudança do clima em âmbito intranacional, ou seja, entre diferentes nações. No entanto, mais recentemente, ficou claro que o papel dos municípios, os governos subnacionais, é fundamental no enfrentamento da mudança do clima. Veja, COP23 2017, o protagonismo das cidades para o enfrentamento das mudanças do clima atingiu um patamar nunca antes visto. Houve encontros de prefeitos nessa ocasião, discutindo o que eles podem fazer. As pessoas moram na cidade, ou seja, os efeitos da mudança do clima são sentidos primeiro na cidade. E é lá que as ações devem começar, e apesar de parecer que a gente não pode fazer muito, é de fato nas cidades que o enfrentamento do clima começa. Para isso é necessário de planejamento e uma visão integrada, ou seja, mudança do clima não se trata de uma política setorial ou de um assunto só de uma secretaria. Ela deve fazer parte da gestão pública como um todo. E é aqui que eu chego. Como começar a fazer isso? O que a gente precisa fazer numa cidade para a gente se preparar para a mudança do clima, enfrentar os seus impactos e estar devidamente armado politicamente e com estratégias e planejamento e visão integrada? Bom, um bom começo é fazer uma boa articulação institucional. O que isso significa? Você fazer parte de redes internacionais, redes nacionais, conversar com outros municípios que estão trabalhando nessa mesma seara e estabelecer compromissos. Qual que é a motivação de fazer isso? Primeiro, é uma questão de transparência. Você está mostrando para a cidade aquilo que você está fazendo e permite que você seja cobrado depois. Quando você publica suas metas, publica os seus projetos e dá ampla visibilidade para aquilo que você está fazendo, você convida a participação da população. É um compromisso público, ou seja, isso significa que você está permitindo a continuidade dessas ações mesmo depois que uma gestão termina. A mudança do clima não pode ser um programa de um governo em específico.
Ela deve atravessar os governos e ser uma política pública municipal. Quando você se compromete publicamente, a população, a sociedade civil organizada, ela pode cobrar a continuidade dessas políticas mesmo quando há troca de governo. Além disso, quando você se articula institucionalmente, você tem acesso a fontes de financiamento. Veja, a mudança do clima é um dos temas em que há mais recursos disponíveis no mundo, por meio de fundos internacionais, fontes de financiamento, bancos mundiais, bancos latino-americanos, entre outros. Se a sociedade está sintonizada com esse movimento, participando de projetos, se articulando em rede, ela começa a ter acesso a esses fundos e começa a ter visibilidade para os projetos que estão em andamento. Essa participação em redes internacionais também garante trocas de experiência. Muitas cidades que estão pensando na mudança do clima têm projetos em andamento. A gente não precisa reinventar a roda toda vez que for fazer um projeto. Nós podemos trocar experiências nessas ocasiões, conversar com cidades que estão passando por problemas similares e enriquecer o nosso trabalho dividindo o enfrentamento da mudança do clima em uma grande irmandade de cidades que procura enfrentar isso no seu território. E você tem diversas ações em andamento numa cidade que tem a ver já com a temática de mudança do clima, quer você tenha pensado nisso ou não. O que eu quero dizer com isso? Mudança do clima é um grande guarda-chuva da gestão ambiental. Sob esse guarda-chuva, existem ações que vão desde restauração ecológica até igualdade de gênero, até ampliação de educação. Ou seja, as ações que você já faz em uma cidade, elas podem se beneficiar da lente climática. Você olha a gestão ambiental da cidade como um todo por meio da lente do clima e com isso você consegue garantir a articulação institucional, fontes de recurso e a participação em grandes redes. O que a gente está fazendo aqui em Campinas com relação a isso? Bom, a gente tem compromisso público com algumas organizações. A primeira que eu vou mencionar aqui como exemplo é o CDP Cities. O CDP é uma organização global, eles pedem anualmente que as cidades participem falando quais são os riscos e as oportunidades que elas veem com relação à mudança do clima. É um grande questionário online e tem mais de 500 cidades de quase 90 países que reportam seus dados. O legal de participar disso é que você reporta os dados, mas você também tem acesso a todos os dados reportados e todas as ações que as outras cidades estão fazendo. Então, por meio de uma ferramenta muito inteligente, você consegue escolher outras cidades do mundo que talvez tenham um porte similar à sua e ver como eles estão agindo lá e quais tipos de ações você pode replicar no território aqui na sua cidade. Campinas participa desde 2012 e em 2013 começou a publicar seus dados de maneira pública para todos os municípios. Isso significa que agora Campinas faz parte do relatório final do CDP e ao longo desses anos todos, a gente pôde participar do processo de construção, de feedback, de atualização dessa própria plataforma e agora o CDP é um parceiro estratégico da nossa cidade. Outra rede que eu posso mencionar é o ICLEI. O ICLEI é uma associação mundial de governos locais, ou seja, em geral, cidades. É a principal do mundo. Só que na América do Sul são mais de 40 cidades que são afiliadas ao ICLEI. Nós somos ativos aqui em Campinas desde 2015 e com o ICLEI você consegue ter acesso a projetos específicos para financiamento das suas ações de sustentabilidade, a articulação com outras cidades. Aqui em Campinas a gente tem se articulado com a região metropolitana em mais de uma oportunidade por conta dos trabalhos realizados junto ao ICLEI. Outro compromisso importante de mencionar é o Pacto de Prefeitos. É uma coalizão global de prefeitos que estão comprometidos com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Eles têm uma plataforma para acompanhamento público das suas metas e tem mais de 10 mil cidades no mundo comprometidas em estabelecer metas, publicá-las e acompanhá-las.
São 4 fases de implementação do Pacto Global de Prefeitos. O primeiro é o compromisso, ou seja, assinar. Campinas fez isso lá em 2015. O segundo passo é a realização de um inventário. O inventário nada mais é do que saber quais são as emissões de gás de efeito estufa da sua cidade, o quanto elas são e em quais setores elas estão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda na aula de hoje. O terceiro passo é estabelecer uma meta de redução, ou seja, quanto a menos eu quero emitir de gás de efeito estufa e até quando, em que prazo. E o quarto e final passo é estabelecer um plano de implantação. Ok, temos uma meta, mas como que a gente chega até essa meta? Muito bem, então como eu mencionei, o segundo passo do Pacto Global de Prefeitos é a realização de um inventário de gases de efeito estufa. Campinas já fez essa lição de casa. Estivemos aí nos anos de 2018 e 2019 na elaboração desse inventário, que foi um trabalho muito grande, muito sofisticado e muito interessante. Vou guardar uns minutinhos aqui para falar um pouco mais sobre ele. Como começou esse trabalho? A primeira coisa é que a gente determinou que iríamos fazer um inventário regional, ao invés de fazer um inventário municipal. E por que isso? Porque a região metropolitana de Campinas ela tem uma dinâmica econômica muito conectada. Isso significa que não faria muito sentido a gente recortar Campinas e excluir a dinâmica que acontece de pessoas que trabalham em outras cidades ou que vêm de outras cidades para trabalhar aqui, ou então importantes polos industriais que temos aqui na região metropolitana. As emissões de gás de efeito estufa, elas não reconhecem fronteiras. Não é porque o gás foi emitido numa cidade vizinha que ele não vai afetar a minha vida. Então nós partimos desse pressuposto. Para fazer um inventário que fizesse sentido, nós precisaríamos fazer um inventário metropolitano. Para isso, nós assinamos um protocolo de intenções com os 20 municípios da região metropolitana. Os 20 prefeitos assinaram, se comprometendo a ceder um técnico para acompanhar o trabalho e fornecer os dados, e também ceder todos os dados que eles tivessem disponíveis. Nós tivemos aí o apoio da Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp, e foi financiado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, o PROAMB. Como a gente desenvolveu esse trabalho? Mandamos o ofício para os 20 prefeitos assim que o inventário foi contratado. Eles indicaram um representante e esses representantes participaram de capacitações ao longo de um ano, onde eles entenderam como se levanta o dado para inventário de gases de efeito estufa, como se elabora esse dado e voltaram para suas cidades com as informações relevantes para a elaboração de um inventário e com a lição de casa, de levantar esses dados e devolver para a plataforma online que nós estabelecemos, na qual o nosso inventário seria calculado. E aqui tivemos os nossos resultados principais. O ano base desse primeiro inventário foi 2016, que é o ano para o qual os dados mais recentes disponíveis foram conseguidos. E a gente percebe, dividido aqui em 3 escopos, quais são as nossas principais emissões. Em 2016, na região metropolitana, nós emitimos mais de 11 milhões de toneladas de CO2. O principal é o escopo 1. O que significam esses 3 escopos? Em linhas gerais, escopo 1 é aquilo que é emitido dentro da região metropolitana. O escopo 2 é exclusivo com relação à distribuição de energia, ou seja, para gerar energia elétrica também se gera CO2 e outros gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa são contabilizados aqui no escopo 2. E o escopo 3 são aquelas emissões que são geradas fora da região metropolitana, mas que nos afetam também. Vocês podem perceber aqui pelo gráfico que aquelas emissões que estão dentro dos nossos limites são de longe as mais relevantes para a gente. Mais de 10 milhões de toneladas das 11 milhões. E também é fácil de perceber aqui onde estão as principais emissões. Note que, de todos esses 10 milhões, Paulínia sozinha emitiu 38,5%. Vocês devem imaginar por quê. Em Paulínia, temos a maior refinaria de petróleo do Brasil, a Replan.
as emissões da Replan contribuem significativamente para as emissões da região metropolitana, a ponto de uma cidade muito menor do que Campinas ter uma contribuição muito maior. Note que Campinas contribui com 23% das emissões da RMC. Isso nos dá um primeiro parâmetro de como enfrentar as emissões de gás de efeito estufa na nossa região. Agora, separando por setor. Esse azul mais escuro que vocês veem aqui são as emissões de energia estacionária. O nome é meio estranho, mas isso significa produção e consumo de energia e de combustíveis. Ou seja, 42,7% das nossas emissões estão relacionadas à energia estacionária. Novamente, refinaria de Paulínia. Outras cidades que têm o perfil, como Campinas, em geral, a maior fonte de emissões é o transporte. Por que Campinas está numa situação diferente? Porque o nosso inventário aqui mostra uma realidade metropolitana na qual o polo industrial de Paulínia tem um grande impacto. Mas note que transporte não fica muito atrás. Esse azul mais claro aqui, 41,7% das nossas emissões são relativas ao transporte. Muito menos significativo para a gente, 9,5%, são as emissões por conta de resíduos. No momento, em Campinas e na região, nós temos uma situação bastante vantajosa de que os nossos resíduos são destinados para um aterro que é muito bem manejado. Então, naquele aterro, todos os gases emitidos são reaproveitados e, por isso, as emissões são zeradas. Isso faz com que a nossa emissão do setor de resíduos caia em comparação com os demais setores. Por fim, temos aqui agricultura, floresta e uso da terra, com mais ou menos 2,9%, e os processos industriais, com 3%. A gente pode pensar que o principal vilão das emissões de gás de efeito estufa são as indústrias, mas por isso que é importante fazer um inventário. Dependendo da realidade da sua cidade ou da sua região, você descobre como que você deve enfrentar a mudança do clima na sua região. Se a gente pega realidades diferentes, vou dar um exemplo por comparação. Porto Velho, cidade lá na região norte, eles também fizeram um inventário deles. E lá foi descoberto que 89% das emissões deles estavam aqui, em agricultura, floresta e uso da terra. Por quê? Porque eles têm uma área muito grande e a principal razão das emissões deles são as queimadas de floresta da Amazônia na transformação de floresta em área de agricultura. Veja que a importância de se fazer o inventário. Com uma realidade tão diferente, você deve criar políticas públicas muito diferentes. No caso aqui, da nossa região, nós agora sabemos qual caminho tomar para o enfrentamento da mudança do clima. Vamos dar uma olhadinha nas emissões por município. Aqui a gente tem a distribuição dos 20 municípios da RMC. Lá no finalzinho a gente tem os municípios menores, quase some a barrinha deles, como Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E aqui na ponta de cá, os municípios que mais emitem: Paulínia, Campinas e Jaguariúna. Vou mostrar um pouquinho a cor dessas barras porque é interessante da gente perceber. Veja, Paulínia, a barra laranja deles é a questão da energia estacionária, ou seja, Replan e o polo industrial. Só o que eles emitem por conta da energia estacionária já é correspondente a todas as emissões de Campinas. Em Campinas, se a gente isolar as nossas emissões aqui da cidade, percebe que a realidade é bem diferente. Vocês veem essa barra cinza grande aqui? Isso é transporte. Se a gente isolar Campinas, nós descobrimos que 70,4% das nossas emissões são por conta do transporte. Nós também fizemos um levantamento de poluentes. É muito fácil confundir. Às vezes a gente mistura mudança do clima com poluição atmosférica. São coisas diferentes. Na mudança do clima, nós estamos falando dos gases de efeito estufa que afetam o clima global como um todo. Quando a gente fala de poluição atmosférica, nós estamos falando de poluentes veiculares ou industriais que afetam a saúde pública. Nós achamos por bem nesse inventário
levantar as emissões das duas coisas. E aqui temos a realidade das emissões de poluentes. O padrão meio que se repete. Olha quem está na frente aqui. Paulínia novamente, seguido por Campinas. Uma curiosidade. Laranja e amarelo são as duas maiores barras de Paulínia. Se a gente for aqui na legenda, temos NOx, SO2. Esses dois gases são emitidos na queima de diesel. O que isso quer dizer? O polo industrial, com aquele fluxo muito grande de caminhões e também de ônibus, é responsável por grande parte da poluição de Paulínia. Já em Campinas, qual que é a nossa maior barra? Esse azul escuro. O azul escuro é o monóxido de carbono. Vocês devem se lembrar que o monóxido de carbono é a queima de gasolina. Ou seja, quem é o vilão da poluição atmosférica aqui na nossa cidade? O carro. Com essa realidade, a gente consegue traçar planos de ação. Se a gente fizer uma conta diferente aqui e dividir as emissões por habitante, a gente descobre umas realidades muito curiosas. Aqueles municípios que estavam lá na rabeira, eles começam a vir mais aqui para frente. A gente ainda tem uma distorção muito grande porque Paulínia fica com quase 40 toneladas por habitante. É um município pequeno com muita emissão. E Campinas, Jaguariúna está com 12,41. Por que Jaguariúna aparece aqui com essa relevância tão grande? Por conta da situação das indústrias, em particular da indústria de cerveja em Jaguariúna. Os efluentes da indústria de cerveja emitem muitos gases de efeito estufa. E como Jaguariúna é uma cidade pequena, a distribuição de toneladas por habitante faz com que ela venha parar aqui na frente. Se a gente excluir Paulínia e Jaguariúna e só considerar os demais, a gente percebe que não existe nenhuma cidade que está super bem se a gente dividir tonelada por habitante. Todas elas estão aqui na casa dos 2, 3 toneladas por habitante. E a gente tem realidades curiosas, como por exemplo, pequenos municípios como Olambra ou Santo Antônio de Posse, com muitas emissões por habitante. Ou seja, não está compatível o tanto que eles emitem com o tamanho da população. Uma outra conta interessante de fazer é quanto que se emite por PIB. O que isso quer dizer? Bom, em geral, emitir gases de efeito estufa está relacionado com a atividade econômica, certo? Quanto mais você trabalha, produz, se movimenta, mais você gera em riqueza, mas por consequência, mais você gera em emissões. Então a gente esperaria que essa relação fosse direta, ou seja, quanto mais PIB você gera, mais gases de efeito estufa você gera. Note que não é bem o caso. Mais uma vez, nós temos uma mudança na ordem dos municípios. E pequenas cidades como Morungaba, Pedreira e Engenheiro Coelho vêm aqui para frente. Ou seja, o tanto que eles estão emitindo de gases de efeito estufa não se justifica pelo pouco de riqueza que está sendo gerada. Isso é uma sinalização de que a gente pode ser muito mais eficiente na nossa economia. E isso é uma realidade que a gente tem que encarar. Como fazer com que a gente tenha crescimento econômico sem aumentar as nossas emissões? Não só não aumentar, diminuir emissões que estão desproporcionais. Quando a gente separa emissões por riqueza, nós vimos que Campinas vai parar lá naquele amarelinho na ponta. Porque Campinas é proporcionalmente uma cidade muito rica para o tanto de emissões de gases de efeito estufa que ela tem. Eu elaborei esse gráfico justamente para mostrar que, apesar de a gente ver aquele primeiro gráfico e ver que as emissões de algumas cidades da região são bem pequenas em números absolutos, em números relativos, quando a gente coloca no papel, todo mundo tem uma lição de casa para fazer. Não existe trabalho desperdiçado no enfrentamento da mudança do clima. E é isso que esse gráfico procura mostrar. Certo, levantamos os dados, vimos nossa realidade, sabemos que temos muito trabalho a fazer. Mas e aí? O que fazer agora? Bom, elaboramos um plano de ação. Chamamos aqueles técnicos dos municípios, fizemos oficinas e estabelecemos medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Foram levantados 33 projetos e 14 linhas de atuação com os técnicos. No curto prazo, temos estudos, diagnósticos,
dar incentivo a programas que já estão em andamento. Para o médio prazo, já são planos e programas setoriais, como enfrentamento da mudança do clima no setor industrial, que são coisas mais robustas. E no longo prazo, já conta com mudanças tecnológicas, até a implementação de planos mais elaborados, mudança de legislação. Então, eles são divididos em graus de complexidade, porque a gente vai tendo que enfrentar isso ao longo das próximas décadas. É um trabalho de gerações. Um dos resultados do inventário foi o estabelecimento de metas de redução. Quanto que a gente precisa reduzir aqui na nossa região metropolitana? Aqui está separado por setor, mas no total de gases de efeito estufa e de poluentes a gente vê aqui embaixo. 4% nos primeiros anos, quase 8% depois de mais 10 anos, depois de mais 10 anos por volta de 15%, chegando a um pouquinho mais de 30% de redução em 2060. Essas metas elas foram incorporadas num projeto de lei número 9 de 2020, que é a Política Municipal de Enfrentamento aos Impactos da Mudança do Clima e da Poluição Atmosférica de Campinas. Apesar do inventário ter sido elaborado regionalmente, agora cabe a cada uma das cidades internalizar essas metas por meio de uma política municipal. Nós já fizemos a seleção de casa e as nossas metas de redução, elas são proporcionais às metas de redução da região metropolitana. Isso significa que estamos com 5, 8, 16, 15, 32, 31% de meta de redução. Em número absoluto, isso pode parecer um valor relativamente baixo. Poxa, diante dessa realidade, só 30% de redução até 2060? Mas veja, não é um valor tão baixo assim. E esse gráfico mostra isso. Essa linha azul mais clara, assustadoramente indo lá para cima, o que ela significa? Isso significa o que aconteceria com as nossas emissões se a gente não fizesse nada. Baseado em projeção de crescimento econômico e crescimento da nossa população, a gente iria lá para cima até 2060. Essa linha azul clara do meio são as metas do cenário 2 graus. O que é isso? O Acordo de Paris, da COP21, estabeleceu metas de redução para todas as nações para que o aumento da temperatura na Terra fique abaixo de 2 graus. Traduzindo essas metas para a realidade municipal, a gente teria que ter uma redução e seguir essa linha azul média aqui. Agora veja, a linha azul escura são as metas que nós adotamos, que foram levantadas no inventário e que foram internalizadas nesse projeto de lei. Ou seja, se você notar, ela está ainda abaixo da meta do cenário 2 graus. Nós estamos reduzindo, estamos estimando uma meta que é mais audaciosa ainda do que a meta do Acordo de Paris. Mas ainda assim, é uma meta factível, ela precisa ser. Ela tem que ser ousada, mas precisa ser atingível. Isso tudo acontece, como eu disse, ao longo de décadas. É um trabalho moroso, trabalhoso, que envolve articulação entre várias esferas de governo, entre várias entidades do setor privado, do terceiro setor, do governo. Mas a mudança do clima não espera nada disso. Enquanto essas iniciativas de médio e longo prazo vão acontecendo, a gente precisa agir agora. E o que a gente tem feito? Ônibus elétricos. Isso é uma medida que nós temos 14 ônibus em circulação e uma redução de emissões aonde pega mais, no transporte, no caso aqui de Campinas. Temos aí, para a nova concessão de transporte público, cerca de 40% da frota do nosso transporte público vai ser de ônibus elétricos ou de uma tecnologia sem emissões que venha a substituir os ônibus elétricos, né? Porque a concessão é para 30 anos e a tecnologia ela avança rapidamente. E temos feito plantios de árvores. No período de 2013 a 2018, foram mais de 1 milhão de mudas plantadas em Campinas para o sequestro de carbono. Isso inclui também plano cicloviário, o incentivo à adoção de transporte não motorizado, entre outras ações que acontecem na cidade
que são de benefício para todos os setores. Então elas não precisam de medidas de médio e longo prazo, elas podem ser adotadas agora e concomitantes à elaboração e ao detalhamento do plano de ação, que faz parte dos nossos próximos passos. Nós precisamos, agora, implementar uma política regional de enfrentamento à mudança do clima. Isso porque, como vocês viram, as emissões da região, elas não reconhecem fronteiras, nós temos pontos importantes de emissão que não são de responsabilidade do município e que às vezes não são de responsabilidade de nenhum dos municípios. Isso significa ter que conversar com a esfera de governo estadual, de governo federal, pressionar por mudanças de legislação, cobrar esse tipo de atitude de outras esferas de governo. Nós precisamos regulamentar o plano de ação. Isso significa envolver todas as secretarias e os órgãos da administração direta e indireta que podem contribuir para o enfrentamento da mudança do clima, e eu adianto, são todos eles, e ver o que está dentro da possibilidade de cada um e como cada um pode contribuir para a gente atingir as metas que estabelecemos. Isso significa participar em redes internacionais, como o Pacto Global de Prefeitos. Nossa intenção é que os 20 municípios da região metropolitana firmem um compromisso com o pacto para dar transparência, para fazer um compromisso público e para ser cobrados nos próximos anos no atingimento das metas que nós estabelecemos. E por fim, é preciso monitorar e avaliar pelos próximos anos todo esse plano de ação, por meio de comitês, grupos de trabalho. Por quê? Nós não podemos esperar chegar até 2060 para ver se nós atingimos as metas que nós estabelecemos. Passo a passo, nós precisamos ver se nós estamos indo no caminho certo, se nós precisamos mudar o curso e que ações precisam ser tomadas para que a gente, de fato, atinja as metas nos prazos estabelecidos. Eu deixo aqui alguns sites interessantes para quem gosta do assunto. O site do Pacto Global de Prefeitos. Vocês podem ver que a rede cresce a cada dia. Se vocês entrarem no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, certamente o número já vai ser diferente daquele que eu mostrei aqui. O CDP Cities, que é essa rede global de cidades, assim como o ICLEI, os sites deles são abertos com vários projetos interessantes para vocês consultarem. E aqui tem o site da Prefeitura de Campinas, onde está o inventário de gases de efeito estufa. Todos aqueles dados, aqueles gráficos que eu passei para vocês, tem na versão extensa, se você quiser entrar na metodologia de cálculo, nas fórmulas, e também sumários executivos muito didáticos para quem quer ter uma visão geral do assunto. Muito obrigado pela sua atenção. Repetindo, meu nome é César Capacli, eu deixo aqui os meus contatos. Se você quiser falar sobre isso, tirar dúvidas, dar alguma sugestão sobre esse trabalho, eu fico à disposição. Agradeço e até uma próxima.